A morte chegou a Caruaru, no agreste de Pernambuco, montada em 5 motocicletas que cortavam o ar como bichos famintos pelas ruas poeirentas do bairro São José. Era terça-feira, no meio da tarde, e o sol batia forte sobre as casas simples, quando os homens pararam em frente ao número 247 da rua Tiradentes. Nenhum dos 5 sabia que tinha acabado de encostar na casa errada. Nenhum deles imaginava que a senhora de 78 anos, que tricotava calmamente numa cadeira de balanço atrás daquela porta verde já descascada, era a Dona Celina Barbosa Ferreira, mãe de Renato Barbosa Ferreira, mais conhecido como Sombra, dono do morro, o homem que mandava em rotas, alianças e medo, de um jeito que quase ninguém ousava pronunciar em voz alta. O líder do grupo se chamava Raimundo Araújo, mas quase todo mundo o conhecia como Raio. Ele desligou a moto, tirou os óculos escuros e olhou a rua como quem mede um terreno antes de fincar bandeira. Aos 32 anos, tinha 8 de serviço para uma organização rival, especializado em cobrança e intimidação de quem não queria conversar. Para ele, aquela era só mais uma visita de rotina. Seus 4 homens se espalharam com prática fria, ensaiada. Caio, chamado de Chato, e Bruno, o gordo, ficaram nas esquinas, bloqueando saídas. Felipe, o magro, e Diego, o moreno, flanquearam a casa, um de cada lado, cuidando do quintal e das janelas. Era um protocolo perfeito para assustar gente comum. O que eles não sabiam era que, havia 3 dias, olhos atentos já tinham notado movimentações estranhas daquela célula numa área que não era deles. Só que a informação ainda não tinha descido até o nível de quem protegia a família, e naquele mundo, família era a linha que não se atravessava sem pagar caro. Dona Celina continuou tricotando, como se o barulho lá fora fosse apenas vento e pressa. Um chale roxo claro estava se formando no colo dela, ponto por ponto, com a paciência de quem aprendeu cedo que a vida não corre no ritmo de quem ameaça. Pela janela, ela viu sombras se mexendo no quintal. Os 78 anos tinham ensinado muita coisa. Ela sabia reconhecer problema antes de ele bater na porta, e aqueles homens tinham cheiro de problema grande. "Senhora!" gritou Raio, batendo com o punho na porta. "Abre aí! A gente precisa falar com a senhora!" Dona Celina pousou o tricô no colo e se levantou devagar. O corpo reclamou. As juntas, principalmente. Ultimamente a dor aparecia mais, mas ela manteve a postura que sempre teve, sem pressa, sem baixar a cabeça. "Quem é?" perguntou sem abrir. "Gente que resolve assunto, dona. Precisamos conversar sobre o pagamento dessa casa. A senhora sabe como é." Ela franziu a testa. Já tinha ouvido histórias de gente sendo cobrada para poder ficar no próprio lugar, como se a rua tivesse dono, mas nunca pensou que aquilo chegaria até a porta dela. Era uma senhora aposentada, vivia do INSS e de um dinheiro pequeno que fazia com costuras para vizinhas. Bainha de vestido, conserto de uniforme, ajuste de cortina. "Eu não devo nada a ninguém", respondeu firme. Raio perdeu a paciência como quem está acostumado a obedecer só à própria vontade. Forçou a fechadura velha com brutalidade e a porta cedeu. Ele entrou primeiro, seguido pelos 4. Dona Celina recuou instintivamente até a parede. Ali havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e outra moldura que os intrusos nem notaram direito. Uma foto de família, antiga, de um Natal de décadas atrás. Um rapaz jovem abraçava a mãe com um sorriso que parecia grande demais para caber na moldura. Raio apontou para dentro da casa, como se estivesse fazendo inspeção num terreno que já considerava dele. "Vamos deixar simples, dona. A senhora vai pagar uma taxa para morar aqui. Agora essa área é nossa. 3.000 por semana. Toda semana." Dona Celina demorou 1 segundo para entender que não era brincadeira. "Meu filho, eu recebo menos de 3.000 por mês. Eu não tenho de onde tirar isso. Dá seu jeito", interrompeu Caio, o chato. Era mais novo, 26 anos, tatuagens no braço, olhos inquietos fingindo coragem. "Se não pagar, a senhora perde essa casa. E perde mais coisa também se fizer a gente perder tempo." Dona Celina olhou um por um. Eram jovens. Podiam ter a idade dos netos dela. A dureza no olhar não era só maldade. Tinha medo misturado ali, aquela insegurança de quem faz papel de forte porque não aprendeu outro jeito de existir. Eram homens acostumados a intimidar comerciante e trabalhador, acostumados a ver gente baixar os olhos. Eles não sabiam lidar com uma avó que não desviava o olhar. "Eu não tenho medo de vocês", disse ela, num tom calmo, quase didático. "Eu vivi 78 anos. Já vi coisa pior do que ameaça." Bruno, o gordo, riu com crueldade, querendo que os outros rissem junto. "Pior, dona? A senhora já viu o que acontece quando alguém não paga?" Dona Celina não tremeu. Se tremeu, foi de raiva. E foi nesse momento que ela cometeu o que parecia um
erro, mas que, na verdade, começaria a selar o destino daqueles 5. Ela endireitou as costas, como fazia quando precisava impor ordem em casa, quando os filhos eram pequenos e a vida não dava opção de fraqueza. Olha aqui, rapaz, ela falou com uma autoridade que não se aprende em livro. Eu não sei quem ensinou vocês a tratar um idoso desse jeito, mas eu posso te dizer uma coisa. A mãe de vocês não educou direito. Raio fez uma careta, como se a frase fosse uma ofensa pessoal. Dona Celina continuou, sem se apressar. Eu criei meus filhos para respeitar gente mais velha, para trabalhar com honestidade, para proteger família. Um dos meus filhos virou alguém muito poderoso. Mais poderoso do que vocês conseguem imaginar. Os 5 se olharam e sorriram, com aquela ironia fácil de quem acha que já viu todas as desculpas do mundo. Ah, é? Raio perguntou com sarcasmo. E quem é seu filho, dona? Político? Empresário? Um importante desses? Dona Celina encarou Raio com firmeza. Por um segundo, ela sentiu vontade de dizer o nome que mudaria o ar da sala, mas se conteve. Renato tinha repetido tantas vezes, mãe, nunca diga pra ninguém, e ela guardou isso como se fosse oração. É alguém que não ia perdoar vocês por me faltarem com respeito, disse apenas. Felipe, o magro, soltou uma risada curta, sem humor. Dona, pode ser quem for. Aqui quem manda é a nossa gente. A senhora tem uma semana para conseguir os 3.000. Se não conseguir, vai ser a última semana da senhora. Diego, o moreno, confirmou com o olhar, sem precisar completar. Os 5 saíram como entraram, deixando a porta arrebentada, a sala ferida e uma senhora sozinha, respirando fundo para não deixar a raiva virar choro. Eles montaram nas motos e foram embora, rindo, convencidos de que tinham encontrado mais uma vítima. Mas Dona Celina não tremia de medo. Ela tremia de indignação. Esperou até o som das motos desaparecer. A rua voltou ao silêncio quente do fim de tarde. E então ela caminhou até o quarto, abriu uma caixa simples, daquelas de sapato, guardada no fundo do armário, e tirou de lá poucos objetos de valor. Entre eles, um celular. Um aparelho que o filho tinha deixado com ela 2 anos antes, com uma instrução específica, dita olhando nos olhos. Mãe, esse telefone é só para emergência. Tem um número só. Se um dia a senhora tiver problema sério, liga e fala que é minha mãe. Dona Celina tinha guardado aquele celular sem usar, até agora. Com mãos ainda trêmulas, ela ligou o aparelho. Na tela, um contato único. Emergência. Ela apertou para chamar. Chamou 3 vezes, e uma voz masculina atendeu, jovem com autoridade contida. Quem fala? Meu nome é Celina Barbosa, respondeu firme. Eu sou a mãe do Renato. Do outro lado, o silêncio caiu como se alguém tivesse desligado o mundo. E então a voz voltou diferente, mais baixa, mais séria, como se cada palavra agora tivesse peso. Dona Celina, aqui é Ricardo Nunes. Eu respondo pela segurança do Renato. A senhora tá bem? O que aconteceu? Dona Celina contou, sem exagero e sem teatro. Disse que 5 homens tinham ido à casa dela, dizendo que eram de um grupo rival, que ameaçaram. Exigiram 3.000 por semana, quebraram a porta. Novo silêncio. Só que aquele silêncio não era de dúvida. Era de tempestade se formando. Dona Celina, a senhora se machucou? Não, meu filho. Só assustada. Não precisa se preocupar mais, senhora, disse Ricardo, num tom que ela não tinha ouvido antes nele. Havia frieza ali, mas não era contra ela. Era contra quem tinha atravessado uma linha proibida. A senhora consegue descrever esses homens? Dona Celina descreveu um por um com precisão. Roupa, tatuagens, altura, voz, até detalhes das motos. Quem cria filhos, aprende a observar. E quem vive décadas num bairro simples, aprende a notar o que salva. Perfeito, Dona Celina, Ricardo respondeu. Em 2 horas chega gente nossa aí. A senhora não abre a porta para mais ninguém. Ninguém. Dona Celina respirou fundo. Meu filho, vocês vão machucar esses rapazes? Ricardo hesitou um instante. Dona Celina, esses homens cometeram o pior erro da vida deles. Eles mexeram com a senhora. A frase pareceu pesada até no ouvido dela. Dona Celina engoliu a própria inquietação e pediu com a voz de mãe, não de súdita. Ricardo, diga ao meu filho para não fazer nada que depois vá pesar na consciência dele. Eu vou falar com ele, Dona Celina. Ricardo respondeu. Mas confie em mim agora. A senhora vai ficar protegida. A ligação terminou. Dona Celina guardou o celular e voltou para a cadeira de balanço.
A novela na TV continuava, mas o mundo dela já não era o mesmo. A vida de costura, tricô e rotina tinha colidido com uma realidade que ela tentava manter longe fazia anos. A muitos quilômetros dali, num lugar escondido entre estradas de barro e morros de pedra, Ricardo Nunes atravessou um corredor curto, apressado, até uma porta reforçada. Bateu 3 vezes. "Entra", respondeu uma voz. Ali dentro estava Renato Barbosa, o Sombra. Ele não parecia personagem de filme. Parecia mais perigoso do que isso justamente porque era calmo. Aos 50 e poucos anos, tinha o olhar atento e uma tranquilidade que dava a sensação de que ele só levantava a voz quando já era tarde demais. Ele estava sentado diante de uma mesa pesada, vendo relatórios e mensagens, como quem administra algo que não pode falhar. "O que foi, Ricardo?" Ricardo engoliu seco. "Chefe, notícia ruim, muito ruim." Renato levantou os olhos devagar. "Fala." 5 homens de um grupo rival foram na casa da dona Celina. Para cobrar taxa, ameaçaram. Quebraram a porta. O silêncio que veio depois não era vazio, era denso. A caneta que Renato segurava estalou na mão de tanta pressão. "Como é?" Ricardo repetiu com cuidado, como se cada palavra fosse lâmina. "Foram 5. Pediram 3.000 por semana. Ameaçaram a sua mãe." Renato se levantou lentamente. O rosto não mudou. Mas Ricardo sabia que, naquele mundo, quando o rosto não muda, é porque o resto já decidiu. "Encostaram nela?" "Não, chefe. Só ameaçaram e arrebentaram a porta." Renato deu 2 passos até a janela. Lá fora, a noite começava a cair. Ele ficou alguns segundos olhando, como se recolocasse o mundo no lugar. "Ativa o protocolo de família", disse, baixo. "Quero todo mundo que precisa estar sabendo. Quero saber quem são esses 5 antes do dia clarear." Ricardo assentiu. "Ordem específica?" Renato virou o rosto, só o suficiente para Ricardo ver o brilho duro no olhar. "Eu quero eles vivos. Eu quero que entendam o que significa bater na porta errada." A frase saiu sem grito, e por isso parecia ainda mais definitiva. Em Caruaru, dona Celina recebeu a visita prometida. 2 homens jovens, vestidos como técnicos de concessionária, chegaram dizendo que iam ver o padrão e checar a fiação. Falavam baixo, respeitosos, e olhavam a rua com atenção que não combinava com serviço comum. "Dona Celina?" perguntou o mais velho, com educação. "A senhora tá bem? A partir de hoje a gente fica por aqui. Se a senhora notar qualquer coisa estranha, a senhora fala com a gente na hora." Ele entregou um celular simples, de botão, e explicou sem rodeio. "Esse aqui chama direto a gente." Apertou. "A gente vem." Dona Celina aceitou sem fazer perguntas. Aos 78 anos, ela sabia que existiam momentos em que era melhor não pedir detalhes. Também trocaram a fechadura, reforçaram a porta e instalaram discretamente câmeras que pareciam parte de uma instalação comum. Nada chamativo, nada que chamasse a atenção de vizinho curioso. Enquanto isso, a quilômetros dali, os 5 homens estavam num bar de beira de estrada, rindo como se o mundo fosse deles. Raio levantou o copo e brindou. "Mais uma velhinha que vai pagar direitinho." Caio imitou a voz dela, exagerando. "Eu não tenho dinheiro." Os outros riram, satisfeitos com a própria covardia. Felipe pegou o celular e tirou uma foto do grupo, orgulhoso da missão. A foto subiu na internet em segundos, e aquela foto, sem que ele soubesse, foi o carimbo final. Mais tarde, 3 carros discretos pararam do lado de fora do bar. Desceram dali 12 homens vestidos como gente comum, mas se movendo com disciplina. O líder era Breno, chamado de Bronco. Poucas palavras, olhar firme, postura de quem não improvisa. "Confirmado?" ele perguntou num rádio pequeno. "Confirmado. Mesa do fundo. Estão lá. A gente quer vivo, sem confusão", Bronco respondeu. A entrada foi rápida e silenciosa. Ninguém teve tempo de entender direito. Em poucos instantes, os 5 estavam dominados, amarrados, levados sem espetáculo. Os clientes do bar baixaram a cabeça. O dono entendeu que ver, ouvir e comentar era risco desnecessário. Os carros seguiram por estradas secundárias até um lugar isolado, onde não havia placas, nem vizinhos curiosos, nem pergunta fácil. Os 5 passaram 3 dias em um quarto simples, sem janela, recebendo apenas o básico e a sensação constante de que estavam à mercê de alguém que não precisava provar nada. Não houve show, não houve gritaria, só a certeza de que naquele mundo existia erro que não tinha volta. No 3º dia, Bronco entrou, acompanhado de 2 homens. "Vocês sabem quem era aquela senhora?" perguntou sem elevar a voz. Os 5 negaram.
olharam, ainda tentando manter algum resto de dignidade. Aquela senhora é mãe do meu chefe, Bronco disse, como se estivesse falando de algo óbvio. Vocês foram na casa dela cobrar taxa, ameaçaram. O ar sumiu do quarto. Bruno ficou pálido. Caio começou a rezar em voz baixa. Diego olhava para o nada, como se o cérebro recusasse aceitar. Raio, que sempre parecia ter resposta, não conseguiu falar. Vocês têm sorte, Bronco continuou. A dona Celina pediu para não matar vocês. Felipe levantou os olhos, sem acreditar. Ela pediu, Bronco confirmou. Disse que vocês são jovens, que talvez tenham família, que violência só gera mais violência. Ela pediu que vocês entendessem o erro, mas que fossem poupados. Raio sentiu um peso estranho no peito. Não era só medo, era vergonha. Uma vergonha que ele nunca tinha sentido com clareza, porque sempre preferiu chamar de trabalho aquilo que fazia. Bronco fez sinal e os homens começaram a soltar os 5. Vocês vão voltar para casa, ele disse, mas antes vão receber uma coisa. Um dos homens colocou 5 envelopes sobre uma mesa. Tem dinheiro aí dentro. 50 mil para cada um. É um presente da dona Celina. Não é prêmio, é recado. Caio arregalou os olhos. Por quê? Bronco se aproximou o suficiente para que eles entendessem cada palavra. Para vocês lembrarem para o resto da vida que poderiam ter morrido e não morreram porque uma senhora de 78 anos escolheu misericórdia. E para vocês entenderem que essa misericórdia não vai se repetir se vocês voltarem a fazer a mesma coisa. Ele puxou do bolso uma foto simples, dona Celina na cadeira de balanço, tricotando. Olhem bem, guardem essa imagem. Isso aqui salvou vocês. Os 5 olharam para a foto com uma mistura de vergonha e respeito que nunca tinham sentido. Agora vão embora, Bronco concluiu. 2 horas para sair da área. Se algum de vocês voltar a encostar numa porta de idoso, de mulher, de criança, em qualquer lugar, a história termina diferente. Na estrada, já longe, num ônibus simples, Raio não aguentou e ligou para o superior dele. Chefe, eu preciso contar uma coisa. O outro lado respondeu com impaciência. Raio respirou fundo. A gente errou feio. A gente foi cobrar taxa da mãe do Sombra. O silêncio do outro lado durou tempo demais. O quê? A gente foi pegar dinheiro de uma senhora, sem saber quem era. A gente foi capturado e a gente foi solto. Solto, por pedido dela e com dinheiro. Para sair disso, houve um desprezo na resposta do chefe, mas também um incômodo que ele não quis admitir. Então vocês vão voltar e trabalhar. Raio olhou para as mãos, como se visse nelas uma vida inteira que não queria mais carregar. Eu vou sair, chefe. Eu tenho uma filha pequena. Eu não quero que ela cresça sabendo que o pai ameaçava a avó por dinheiro. O chefe bufou, irritado. Então some. Gente que começa a pensar assim vira problema. A ligação terminou. Em Caruaru, dona Celina passou os dias seguintes em paz, com proteção discreta. A porta nova estava firme. A rua parecia a mesma, mas ela sabia que não era. Ela tinha acionado uma engrenagem grande demais para desfazer. Na semana seguinte, Ricardo Nunes apareceu pessoalmente. Dona Celina, vim dizer que o problema foi resolvido. Ela olhou para ele com atenção. O que fizeram com aqueles rapazes? Ricardo respirou como quem escolhe palavras. O que a senhora pediu? A gente fez eles entenderem. E mandou embora. Não machucaram? Não, dona Celina. Não como a senhora está pensando. Eles saíram diferentes. Dona Celina assentiu, voltando ao tricô. Às vezes é melhor ensinar do que destruir, ela disse, baixinho, como se lembrasse a si mesma. Ricardo ficou olhando aquela senhora tricotando, sem conseguir conciliar a imagem dela com o peso que ela tinha no mundo do filho. Dona Celina, posso perguntar uma coisa? Pode, meu filho. Por que a senhora pediu misericórdia? Depois do que fizeram, depois de terem ameaçado, Dona Celina parou o tricô por um instante. Meu filho, quando a gente vive muito e cria filhos, aprende que vingança é uma pressa que não melhora nada. Eles fizeram o que fizeram achando que eu era só uma velha indefesa. Isso diz muito sobre quem eles eram, mas também pode dizer sobre quem eles ainda podem virar, se alguém der uma chance. Ricardo assentiu, mesmo sem estar totalmente convencido. E se eles voltarem? Dona Celina voltou a tricotar. Aí meu filho vai fazer o que achar que precisa. Mas eu prefiro primeiro dar uma chance de escolher o caminho certo. Naquela noite, o telefone tocou. Era a voz do filho, direta, sem intermediário. Mãe, Dona Celina fechou os olhos por um segundo. Oi, meu filho. A senhora tá segura? Tô, sim. Os rapazes que mandaram são muito educados. Houve uma pausa. Mãe,
Eu soube do que a senhora pediu. Eu pedi porque eu sou sua mãe. Ela respondeu, simples. E porque eu não queria que você carregasse mais isso. Do outro lado, o silêncio parecia pesado, mas não era raiva. A senhora me lembrou quem eu era antes, o filho disse, num tom que ela não ouvia há muitos anos. Antes de eu virar o que virei, você sempre vai ser meu menino, Dona Celina respondeu. Só não esqueça disso. 6 meses depois, Raimundo Araújo, o Raio, trabalhava como mecânico num galpão pequeno, ajudando o irmão. As mãos que antes intimidavam agora consertavam motor e trocavam pneu. Todo dia, antes de sair, ele beijava a filha Sofia, de 5 anos, e prometia voltar. Uma promessa que antes ele nunca fazia com certeza. Pai, por que você parece mais leve? A menina perguntou uma tarde, enquanto ele ajudava na tarefa da escola. Raimundo pensou antes de responder. Porque uma senhora muito sábia me mostrou que a gente pode mudar e que a vida fica melhor quando a gente para de fazer mal aos outros. Os outros 4 seguiram caminhos parecidos. Caio voltou para perto da mãe e começou a trabalhar com pesca e entrega. Bruno abriu uma lanchonete simples. Felipe tentou vida fora do estado, longe de confusão. Diego foi trabalhar em obra, construindo parede em vez de destruir vida. Nenhum deles voltou a procurar problema. Mas o mundo que eles deixaram para trás não esquece fácil. Do lado de fora, comentários começaram a circular. Gente dizendo que o perdão tinha sido fraqueza. Gente dizendo que aquilo tinha mudado a balança do medo. Do lado do Sombra, as reuniões mudaram de tom. Não era bondade repentina, era outra coisa. Uma demonstração de força que não precisava de espetáculo para funcionar. O recado era simples. Eu posso destruir. Eu escolhi não destruir porque minha mãe pediu. E recado naquele mundo era moeda. Meses depois, algo inesperado aconteceu. Representantes de grupos rivais pediram conversa em um ponto neutro. Não para fazer paz como em filme, mas para propor uma coisa que ninguém ousava propor em voz alta. Uma zona onde nenhum dos lados operaria. Num raio específico, por respeito a uma senhora que não tinha pedido poder. Só tinha pedido que parassem de ameaçar gente fraca. A proposta parecia absurda. E ainda assim, foi discutida. Num galpão simples, longe de câmera e longe de curiosidade, homens acostumados a decidir vida e morte sentaram e falaram sem elevar a voz. Não foi cena bonita, foi negociação dura, com condição, desconfiança e ameaça implícita. Mas saiu dali um acordo mínimo, uma área limitada onde as famílias comuns teriam menos risco e onde qualquer violação seria vista como provocação direta. Dona Celina não sabia de nada disso. Ela só sabia que voltou a dormir melhor. 2 anos depois daquele dia em que a porta foi arrebentada, Dona Celina completou 80 anos, cercada de gente. A casa simples estava cheia de risada, cheiro de comida e barulho de prato. Estavam ali filhos, netos, vizinhos e também gente que ela jamais imaginaria ter na sala. Ricardo apareceu com um bolo pequeno e um sorriso respeitoso, como quem chega na casa de alguém que merece ser tratado com cuidado. E no meio da festa, Raimundo apareceu com Sofia pela mão. Dona Celina, ele disse com voz baixa, como quem pede licença para existir. Eu vim agradecer. Dona Celina olhou para ele como quem olha para um filho emprestado. Você tá trabalhando? Tô sim. Vida honesta. Minha filha tá estudando direitinho. E eu só queria dizer que a senhora mudou minha vida. Sofia, curiosa, puxou a barra do vestido da avó. A senhora que salvou meu pai. Dona Celina sorriu e abaixou um pouco para ficar na altura da menina. Seu pai se salvou porque quis, minha filha. Eu só lembrei ele do que era importante. Naquela mesma semana, veio um representante oficial com um envelope. Não era cena de palanque. Foi discreto, sem barulho. Uma homenagem formal por contribuição social e redução indireta de violência em área sensível. Dona Celina recebeu sem gostar muito da atenção. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, ela disse. E era verdade, do jeito dela. A verdade era que ela não tinha resolvido guerra nenhuma. Ela não tinha controlado homens armados, nem mudado o mundo por mágica. Ela só tinha feito uma escolha numa tarde quente. Não deixar que a maldade dos outros transformasse o coração dela em pedra. Aos poucos, o impacto apareceu em lugares inesperados. Professores falaram do caso como exemplo de como um gesto individual pode provocar ondas grandes. Pessoas comuns repetiam a história como aviso
e como esperança. Mães contavam aos filhos que respeito não é medo e que coragem não é gritar. E no alto das decisões que poucos veem, o Sombra começou a fazer uma pergunta que nunca fazia antes e que ninguém esperava ouvir dele. Tem algum jeito de resolver isso sem colocar mais culpa no mundo? Não era mudança completa, nem redenção rápida. Era só uma rachadura pequena na parede grossa do que ele tinha virado. E rachaduras, com tempo, viram passagem. Na noite do aniversário, depois que os convidados foram embora e a casa ficou quieta, Dona Celina sentou na cadeira de balanço com o tricô no colo. A porta nova estava ali, firme. A rua estava silenciosa. A vida parecia simples de novo. Mas ela sabia que simplicidade não é ausência de perigo. É só a coragem de continuar apesar dele. O celular tocou. Mãe, disse a voz do filho. Oi, meu filho. Feliz aniversário. Ela sorriu com olhos cheios. Obrigada, meu menino. Mãe, eu queria te dizer uma coisa. Eu recebi uma proposta, uma conversa, de gente que eu nunca imaginei sentar para conversar. Coisa séria. Dona Celina sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. E o que você vai fazer? Houve uma pausa longa. Eu vou considerar, ele respondeu, quase como se a palavra fosse nova na boca. Pela primeira vez, eu vou considerar uma saída diferente. Dona Celina respirou fundo. Isso é coragem, meu filho. Do outro lado, a voz dele perdeu um pouco da dureza. A senhora me ensinou que, às vezes, a decisão mais difícil não é atacar, é escolher não atacar. Dona Celina fechou os olhos por um instante. Então escolha direito, ela disse. E não esqueça quem você é quando tá longe de mim. A ligação terminou. Dona Celina guardou o celular e voltou ao tricô. O chale roxo claro seguia crescendo, ponto por ponto, como se cada ponto fosse uma lembrança, de que flores nascem até depois de período duro, de que gente perdida às vezes encontra caminho, e de que o verdadeiro poder não é só a capacidade de mandar, é a capacidade de não se deixar virar um monstro quando tudo ao redor parece empurrar para isso. E naquela casa simples de Caruaru, uma avó dormiu tranquila, não porque acreditava que o mundo ficou bom de repente, mas porque tinha plantado uma coisa rara, uma chance de alguém escolher o certo, uma chance de alguém lembrar que, antes de qualquer título, antes de qualquer medo, antes de qualquer comando, ainda existe o que ela sempre acreditou ser mais forte: família, consciência e a possibilidade real de recomeçar. E naquela casa simples de Caruaru, uma avó dormiu tranquila. Não porque o mundo tivesse virado um lugar seguro de repente, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ninguém voltou a bater naquela porta com ameaça na voz. Os dias seguiram. A rua voltou ao ritmo de sempre. Vizinho varrendo calçada, criança correndo, som de rádio distante. A proteção discreta continuou por um tempo e depois diminuiu como quem fecha um ciclo. A porta reforçada ficou. As câmeras foram tiradas sem alarde. E Dona Celina voltou a ser apenas o que sempre foi para quem a conhecia. Uma senhora firme, de mãos pacientes, que costurava e tricotava como se cada ponto fosse um jeito de colocar a vida no lugar. Do lado de lá, os 5 homens sumiram do mapa daquela região. Não apareceu mensagem, não apareceu recado, não apareceu cobrança de novo. E isso, para Dona Celina, já era mais do que suficiente, porque ela não queria troféu, não queria medo espalhado, não queria a rua parada por causa de guerra. Ela só queria o básico que tanta gente passa a vida inteira tentando conseguir: paz dentro de casa. E foi assim que tudo terminou. Sem fogos, sem manchete, sem aplauso. Terminou do jeito mais raro naquele tipo de história, com gente seguindo em frente, carregando uma lembrança que não dava para apagar e uma lição que não dava para fingir que não existia. Às vezes, o verdadeiro poder não está em destruir, está em escolher o que construir quando todo mundo espera o contrário. Mas se essa história te fez pensar, você está no Dose de Conhecimento. Assista até o final, deixe seu like, comente. O bem também é coragem. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que sempre existe a chance de recomeçar.